Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso pudim de leite com coco. E detalhe, não precisa ir ao forno. Então vamos para os ingredientes. Muito fácil, muito simples de fazer. Vamos lá. Uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de água, que é para a calda do pudim, tá? E 50 gramas de coco ralado, aquele pacotinho que vende no mercado, tá? E eu usei o coco desidratado, mas você pode usar coco fresco também, que não tem problema nenhum. E vamos agora para o preparo. Vamos lá. No liquidificador, você vai colocar os 4 ovos, tá? Depois de colocar os 4 ovos, você vai colocar o leite, como você está vendo aí no seu vídeo, tá? Vamos colocar o leite. Depois, você vai colocar o leite condensado. E depois que você colocar esses 3 ingredientes no liquidificador, você vai bater por aproximadamente uns 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, para ficar bem batidinho, para não ficar aquele cheiro, né, o gosto do ovo. Então, por isso que é bom ficar bem batidinho, não bater rápido não, tá? Mais uns 3 minutinhos ou 5 para ficar bem, né, bem batidinho. Aí depois que você, né, aí você vai colocar, né, esses 3 ingredientes, como você viu aí que foi colocado, aí você vai ligar o liquidificador, né, bater tudo, ficar bem batidinho. Aí depois que você bater esses 3 ingredientes, você vai acrescentar metade daquelas 50 gramas de coco, tá? 25 gramas, ou você quiser acrescentar um pouquinho a mais também, não tem problema. Eu sei que você tem que reservar um pouquinho para poder fazer uma decoração final no pudim, tá bom? Aí deixa um pouquinho reservado, pelo menos a metade, ou um pouco menos que a metade. Aí você vai colocar no liquidificador junto com os outros ingredientes que já foram batidos, vai acrescentar o coco e vai bater novamente, tá bom? Fica muito gostoso mesmo. Aí depois que você bateu esses ingredientes, então agora você vai reservar, né, essa massa do pudim, você vai reservar. E agora nós vamos passar para uma outra etapa, que é caramelar. Mas antes, você viu aí no seu vídeo essa panela? Você vai ter uma panela com uns 2 ou 3 dedos de água, tá bom? E você vai ferver essa água. Enquanto essa água vai estar fervendo, vai estar sendo colocada ao fogo, você vai estar preparando o caramelado, né? A calda do pudim. É uma forma número 20. Aí você vai colocar a xícara, como você está vendo aí, do açúcar, e você vai no fogo baixo, né? No fogão, e até ela derreter e tornar aquela calda, né, própria para o pudim. É simples de fazer. Eu já faço direto na forma para não ter aquele negócio de louça, mas se você quiser fazer a parte dessa calda numa panela e depois colocar na forma, não tem problema nenhum, tá bom? Aí eu estou mostrando a maneira como eu faço, né, que é mais simples. Tá vendo como é que ficou o ponto da calda? Ficou bonita, né? Aí você vai acrescentar água, meia xícara de água, ou meio copo, tá? Se você ficar meio em dúvida assim sobre a medida, meio copo, aquele copo pequeno. Aí você vai colocar. Aí depois que você colocar, você vai acrescentar a massa. Lembra que falou para ficar reservado no liquidificador a massa do pudim? Agora você vai acrescentar na forma, vai colocar. Desse jeito que você está vendo aí. Aí colocou na forma. Aí não tem aquela panela que eu falei para deixar no fogo, né? Uns 2 dedos, 3 dedos de água. Tá? Uma panela alta, para poder, que dê para colocar essa forma do pudim, né? Essa forma redonda, que é número 20, como você está vendo aí no seu vídeo. Aí, observação, tem que ter uma tampa para poder tampar, como você está vendo aí, a forma do pudim, tá? Que ele tem que ficar abafado. Caso aconteça, quando tiver, que é 40 a 50 minutos. Se ficar querendo transbordar água, você faz isso que eu fiz aí. Coloca uma faca ou uma colher, só para ele não ficar, para ele poder sair o ar da panela, tá bom? Então, se caso ficar querendo entornar, você coloca uma colherzinha lateral ou faca, para poder dar esse espaçozinho, para poder entrar o ar na panela, se ficar muito fechado. Se for uma panela mais larga, fica mais fácil.
E aí, depois de 40 ou 50 minutinhos, eu fiz com 50 minutos, né? Porque a família queria mais moreninho, vamos dizer assim. Mas se você quiser fazer com 40, não tem problema. Aí depois é só... E agora é só desenformar, né? E uma observação, deixa ele esfriar bem, tá? Não coloca na geladeira não, para poder desenformar. Deixa ele esfriar, né? Deixa em cima da pia, aguarda, porque você vai ver aí que quando foi desenformar, ele rachou um pouquinho em cima, porque ele ainda estava quente, tá? Então, você deixa esfriar bem, tá bom? Então você deixa esfriar bem. Aí depois que você desenformar ele, por isso que eu falei, lembra que falei para guardar um pouco daquele coco ralado? Então, foi para que depois que desenformasse ele, a gente pudesse fazer uma decoração, né? Uma decoração, salpicar esse coco ralado por cima, além de estar na massa, né? Que foi batido na massa, que tem esse sabor, o coco que dá um sabor todo especial, como você está vendo aí. Viu que eu falei que rachou um pouquinho? Porque ele ainda estava quente. Então, você deixa ele esfriar bem, tá? Aí, depois, você vai e acrescenta, né? Que é o toque final, que é esse, né? O coco ralado. Ficou muito gostoso, muito saboroso. Tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que a sua família, seu esposo, seus filhos vão aprovar. E é simples de fazer e é prático, né? E saboroso. Então tá aí essa receita de pudim de coco, né? Pudim de leite com coco, que não precisa ir ao forno. E como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra na carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Eu acho interessante que ele diz, não estejais inquietos. E hoje em dia, diante das situações, diante das circunstâncias, tudo nos leva ao quê? A ficar inquietos, a ficar preocupados, a ficar ansiosos, porque são situações que surgem, né, diante de nós, que nós nos deparamos, para querer o quê? Nos inquietar, nos preocupar, nos desanimar, nos entristecer. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui fala assim, olha, não estejais inquieto, não fica inquieto, não fica preocupado, não fica angustiado. Antes, tudo isso que você está passando, toda a dificuldade, coloca diante de Deus. Mas ele fala algo interessante aqui, que ele diz assim, ó, com ações de graça. Com ação de graça. O que é isso? Louvando, agradecendo. Vai ser uma coisa doida, né? Isso, mas como é que pode? Vou colocar, estou passando por uma situação, uma dificuldade, ainda tem que colocar diante de Deus, depois ainda está louvando, ainda está... Isso é uma atitude de fé. Fé é você confiar. Isso, para Deus, é como nós estivéssemos dizendo para o Senhor assim, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para mudar essa história. Eu creio que o Senhor tem a solução para esse problema. Eu não sei como resolver, Senhor, mas Tu sabes. E eu creio na resposta, eu creio na vitória, eu creio no milagre. Então você está declarando para Deus que você acredita, que você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tem poder para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. E quando Paulo ele coloca isso, que ele diz assim, ó, não estejais inquieto. Gente, a coisa... Estar inquieto é algo que a pessoa fica não dorme direito, perde o sono, fica com insônia, dá dor de cabeça, né? A pessoa fica
totalmente, a mente, né, começa a trabalhar de uma forma, e ali aquela preocupação, e mexe com a saúde, e não leva a lugar nenhum. E quando Paulo fala essa questão da inquietação, para a gente tomar cuidado, para isso não afetar a nossa saúde, isso não afetar o nosso emocional, isso refletir até nos nossos relacionamentos. Muitas vezes até acaba refletindo no relacionamento do esposo com a esposa, né, ou da esposa com o esposo, dos filhos, né, com os filhos. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então é importante que Deus saiba tudo aquilo que está passando. Fala para Deus. Conversa com o Senhor, porque oração é conversar com o Pai, é falar com Deus. Coloca diante dele todas as suas necessidades, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que está te preocupando, lança diante do Senhor. E Ele vai estar te orientando, né? E você vai ter certeza que há uma solução. Muitas vezes a solução está aí, você ainda não está enxergando, não está vendo. Mas Deus já tem uma resposta, já tem uma saída para essa situação que parece que não tem saída, né? Parece que não tem jeito, mas tem jeito. Parece que não tem saída, mas tem saída sim. Porque não existe nada difícil para Deus. Nada que Ele... mas as minhas finanças. Não existe. Mas a minha vida, meu relacionamento com meu esposo. Não existe nada difícil para Deus. Que você não venha desistir, que você não venha desanimar, pelo contrário, que você possa reagir, que você possa tomar uma atitude, né? Que você possa ser uma pessoa determinada, crendo que Deus vai mudar a sua história e que algo lindo e maravilhoso vai acontecer e você vai estar agradecendo mais ainda, louvando a Deus mais ainda, porque Deus, Ele é fiel. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe rica grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.